A oração que Deus responde, por Derek Prince. Vou falar sobre um dos segredos para se ter uma oração respondida por Deus. Falarei sobre o principal destes segredos. Apesar destes segredos serem apresentados claramente em todo o decorrer da Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, eu creio que a maioria dos cristãos não estão cientes de que ele existe. Creio que também o insucesso de utilizar esta chave sobre a qual falarei é uma das principais fontes da ineficiência do corpo de Cristo. Sem dúvida, vocês devem ter se perguntado qual é esta chave. E permita-me dizer que quando eu falar o que é, vocês não dirão louvado seja Deus. Vou me referir ao Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus estava dando instruções sobre como devemos orar. Farei um paralelo entre duas passagens. A primeira em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas. E ele explica isto como os hipócritas agem. E no verso 6 ele diz: mas tu, quando orares, e diz como devemos então orar. Portanto, ele usa a frase quando orares duas vezes. Na primeira ele começa com uma negativa, dizendo não orem como os hipócritas. Mas ele não para por aí, termina afirmando então como devemos orar. E temos a tendência de analisar apenas este padrão deixado nestes versículos. Porém, vamos continuar adiante. No mesmo capítulo 6, nos versos 16 e 17, aqui ele apresenta uma nova dimensão da oração. Ele diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E ele explica como os hipócritas agem. Mas ele novamente não para com esta negativa. Muitas pessoas assumem que acaba aí. Ele, porém, continua no verso seguinte: tu, porém, quando jejuares. E ele explica como fazer o jejum de maneira aceitável perante Deus. Como vocês podem perceber, há um estreito paralelo entre o que o Senhor Jesus fala sobre a oração e sobre o jejum. Primeiro lhe diz: quando orares, não proceda assim, mas faça deste outro modo. Pelo meu ponto de vista, a frase quando orares indica que o Senhor Jesus requer que seus discípulos orem. Ele não disse orastes, mas ele disse quando orares. Ele toma por certo que nós, os seus discípulos, a Igreja de Cristo, oraremos, e acredito que todos concordam que o Senhor Jesus espera que todos os cristãos orem regularmente, certo? Agora vamos para a próxima etapa. O Senhor Jesus não disse jejuaram, ele disse quando jejuardes. E a que conclusão isto nos leva? Aqui ele requer que jejuemos, do mesmo modo que ele requer que oremos. Faz sentido para vocês? Vocês acompanham o raciocínio mesmo que relutantes. Não fiquem relutantes. Eu concordo que o assunto sobre jejum não é fácil ser aceito com louvado seja Deus, mas eu digo que quando entenderem o fundamento deste assunto, vocês dirão louvado seja Deus e graças te dou, ó Senhor, por nos fazer compreender esta parte. Vejam, as palavras do Senhor Jesus referentes à oração e ao jejum são exatamente as mesmas. Quando orares, não façam assim, mas assim. Quando jejuarem, não façam assim, mas assim. Ele trata as duas situações exatamente do mesmo modo. Minha conclusão é de que se ele espera que oremos, ele também espera que jejuemos. Você pode se perguntar, mas qual o propósito do jejum? É apenas para dificultar minha vida, para me negar o prazer de comer? Minha resposta é não. Sem dúvida há muitos motivos, mas eu vou me ater a apenas um. É um modo designado por Deus para nos humilharmos, e eu vou embasar o que falo nas Escrituras. A grande e única, específica barreira para não recebermos uma resposta às nossas orações é o orgulho. E tudo o que remover esta barreira do nosso caminho facilitará a resposta às nossas orações.
O Senhor tem falado muito comigo ultimamente a respeito dos terríveis perigos do orgulho. Menciono o livro de Andrew Murray, Humildade, a Beleza da Santidade, que falou profundamente comigo com a minha própria vida. Eu odiava o orgulho, mas adquiri uma nova visão sobre o quanto o orgulho é cruel e perverso e como nos afasta de Deus. Esta mensagem aparece em todo o decorrer da Bíblia e é uma verdade universal. Não foi primeiramente manifestada na terra. A primeira manifestação da perversidade do orgulho ocorreu no céu. Foi o primeiro pecado praticado por um anjo, Lúcifer. E se um pecado que ocorreu primeiramente no céu e fez um anjo perder o seu lugar, quanto mais nós seremos suscetíveis ao orgulho, nós que somos pecadores? Vamos a 3 passagens bíblicas que tratam sobre o orgulho e a humildade. A primeira está em Lucas, no capítulo 14, versículo 11, no final de uma parábola onde Cristo ensina como agir quando convidado para um banquete. E o Senhor Jesus é muito prático, simples. Primeiramente, quero ressaltar que Deus nunca disse que Ele nos fará humildes, mas Ele sempre nos diz para nós nos fazermos humildes a nós mesmos. Digo às pessoas que Deus pode nos humilhar, mas nós mesmos podemos nos fazer humildes. Não ore ao Senhor assim: Deus, faça-me humilde. Isso não é bíblico e provavelmente você se arrependerá desta oração. Pouco tempo depois, você se encontrará em uma situação extremamente humilhante. Você pensará: ah, meu Deus, como cheguei a este ponto? E Ele responderá: você orou. Bem, o Senhor disse em Lucas, capítulo 14, do versículo 10 ao 11, mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou lhe diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Esta lei de Deus é universal, se aplica aos céus e à terra. A maior demonstração desta verdade está em Lúcifer e no nosso Senhor Jesus. Lúcifer foi um ser criado, mas tentou alcançar a igualdade com Deus. Ele caiu. Já o Senhor Jesus tinha igualdade com Deus. Ele se humilhou perante o Pai até a morte na cruz, e está escrito que Deus o exaltou grandemente, conforme está escrito em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E por que Deus o exaltou? Porque Cristo se humilhou, e todo aquele que se humilhar será exaltado, sem exceção. Mas quero lhes falar sobre a humildade como sendo uma condição especial para uma oração efetiva, e vou extrair afirmações da Bíblia. Vejamos a Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui diz: humilhai-vos. Não diz para Deus fazê-lo, mas sim para você se humilhar. A Deus cabe a exaltação caso você se humilhe. Outra parte similar a esta está na Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o verso anterior afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, se você se apresentar diante de Deus com seu orgulho, Deus resistirá a você. E adivinhem, quem pode tornar ainda mais difícil? Você. Pois ninguém pode se achegar a Deus com orgulho. Em Salmos está escrito que Deus conhece o soberbo de longe e Ele o mantém longe. Não há acesso a Deus se houver orgulho.
Assim sendo, qualquer coisa que permita nos humilharmos perante Deus é uma bênção inestimável, mesmo que não seja algo prazeroso. E o que a Bíblia nos mostra claramente que faz com que nos humilhemos perante o Criador é o jejum. E vou mostrar várias passagens bíblicas, começando pelo rei Davi, em Salmos no capítulo 35 e versículo 13. Humilhava a minha alma com jejum. Por que precisamos humilhar a nossa alma? Porque ela é uma porção arrogante em nós. Ela é autoassertiva e egoísta. Ela tem 3 funções principais: a vontade, o intelecto e as emoções. Ela se expressa nestas frases: eu quero, eu penso, eu sinto. E Deus nos diz: o que você quer não é importante. O que você pensa não é importante. O que é importante é a minha vontade. E se você quer se alinhar com a minha vontade, diz Deus, você tem que lidar com a sua alma. E um modo de alguém lidar com a própria alma é humilhar a sua alma com o jejum. Conheci um advogado em Washington, D.C., que entendeu a importância do jejum e resolveu pôr em prática. No dia seguinte, ele passou um dia extremamente feliz. Toda vez que passava na frente do restaurante, ele sentia o cheiro da comida, mas olhava para a igreja e lembrava de seu propósito de jejuar. No final do dia, ele deu uma palestra ao seu estômago e disse: "Você me deu muitos problemas hoje. Você me causou muito desconforto desnecessário e por causa disso vou puni-lo. Farei mais um dia de jejum." Viram? Isto é humilhar a sua alma, é sujeitá-la. Deixem-me lembrá-los que o estômago é um ótimo serviçal, mas um dominador terrível. Quem domina a sua vida? Você ou o seu estômago? Boa pergunta, não? É uma pergunta que todos temos que encarar, inclusive os que possuem ministério. Eu mesmo enfrentei esta luta com meu estômago muitas vezes, mas quando obtive vitória fui abençoado, não imediatamente, mas no tempo de Deus. E quando me tornei arrogante, Deus retirou suas bênçãos e eu perguntava: meu Deus, o que aconteceu? E ele gentilmente me mostrava de um modo ou de outro que eu havia me tornado orgulhoso, que eu queria do meu jeito, que minha vontade e minha alma estavam prevalecendo e que a vontade de Deus, a sua palavra e o seu modo é que deveriam prevalecer. Vamos ver 2 exemplos na Bíblia. Em Levítico, no capítulo 16, vemos os estatutos do dia da expiação dos judeus, o que eles chamam de Yom Kippur, que é o dia mais sagrado deste povo desde a época de Moisés. E nele é descrito o modo que Deus ordenou o sacrifício para limpar os pecados de Israel, e todo o futuro e destino da nação dependia deste sacrifício. Porém, no meio deste sacrifício, Deus requeria uma atitude de seu povo. Eles deveriam afligir as suas almas. O que podemos entender como afligir as suas almas? O sacrifício não dependia deles, era uma graça concedida por Deus para a purificação do povo. Mas eles não seriam beneficiados pelo sacrifício caso não atendessem à condição divina de se humilharem. E esta verdade se aplica a nós cristãos também. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é completo e perfeito. Nós não podemos acrescentar nada a Ele, nem retirar nada dele. Mas se quisermos ser beneficiados por Ele, temos que atender às condições impostas por Deus, como Israel também o fez. E a condição que Deus impôs se encontra nos versos 29 a 31. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor.
É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. O povo judeu sempre entendeu que o modo de afligir a sua alma significa jejuar, ficar sem comida. É muito comum os judeus não comerem nem beberem água no dia da expiação. Vamos definir o que é jejum. Para mim, jejuar é abster-se de comida para propósitos espirituais. Muitas vezes também não beber líquidos. Fica a critério de cada um. Mas o que quero ressaltar é que o povo de Israel tinha que humilhar suas almas a fim de receber o benefício do sacrifício a favor deles. E o povo judeu, por quase 3.400 anos, sempre soube entender que humilhar as suas almas significava fazer jejum. E esta é uma prática ininterrupta do povo judeu desde os tempos de Moisés até os dias de hoje. No dia da expiação, eles afligem a sua alma com jejum. E no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 27, versículo 9, este dia é chamado jejum, o que é uma confirmação no Novo Testamento. Deus julgou o afligir da nossa alma, o jejum, e colocar a nossa alma em submissão. É não permitir que nossa alma ordene, nem a nós, nem a Deus, o que deve fazer. É nos submetermos a Deus. Outro exemplo do exílio da Babilônia. A Esdras foi dada a responsabilidade de liderar o retorno de um grupo de judeus para Jerusalém. Era uma jornada de 4 meses naqueles dias e eles teriam que percorrer territórios onde haveriam ladrões e inimigos de Israel. E eles iriam levar, além de mulheres e crianças, muitos tesouros preciosos para o templo. E a questão é, como iriam viajar em segurança? E esta foi a solução de Israel. Lemos em Esdras, no capítulo 8 e versículo 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Como eles se humilharam? Eles declararam jejum. Foi um ato público de todo o povo. E em seguida faz uma afirmação interessante no verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Vejam, Esdras se colocou numa posição por causa de seu testemunho, aonde ele teve que provar com atos o que ele dizia. Ele disse ao rei: nosso Deus é todo-poderoso, o Deus do céu, ele nos protegerá. Depois ele foi colocado como líder no retorno do exílio em um caminho perigoso, e ele disse: eu poderia ter me apresentado ao rei e pedido escolta com soldados, mas como isso ficaria diante do que eu havia dito, que o meu Deus protege o seu povo? Notem que isto acontece conosco. Frequentemente nós testemunhamos e temos que viver de acordo com o que testificamos. E Esdras optou por não seguir o caminho da carne, nem o deste mundo. Ele escolheu o espiritual. Ele procurou a proteção divina, não a de soldados, por meio do jejum, se humilhando não apenas a si mesmo, como também a todo o povo, invocando a santa proteção de Deus. E isto é mostrado no versículo seguinte, o de número 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Lendo o resto da história, eles viajaram em segurança, sem perdas e nem acidentes. Em muitas e muitas situações, somos confrontados por duas alternativas: tomar o caminho carnal ou o espiritual. Posso testificar por mim. Me tornei pai de uma grande família de filhos adotivos em uma situação muito difícil.
Tivemos que mudar muitas vezes de um país para o outro, de um lugar para o outro. Posso dizer que minha primeira esposa e eu seguimos o exemplo de Esdras. Sempre que surgia uma nova jornada, jejuávamos e orávamos, e louvado seja Deus, nossa família sobreviveu intacta em meio às circunstâncias tremendamente perigosas. Em meio a guerras e fome sobrevivemos. Quero testificar que o modo que Deus opera funciona. Digo por experiência própria. Vamos considerar agora pessoas que estão sob o julgamento de Deus. Se, por exemplo, estivesse sobre esta nação e quiséssemos revertê-lo, e acredito que não estamos longe dele, o que poderíamos fazer? Poderíamos jejuar e nos humilharmos perante Deus. Havia um rei excepcionalmente perverso em Israel, chamado Acabe, casado com Jezabel. Ele fez Israel pecar muito com idolatria e com toda sorte de maldade. Em 1 Reis, capítulo 21, o profeta Elias confrontou Acabe e o sentenciou conforme ordenado por Deus. E Deus condenou o rei. Assim, no verso 22 disse: E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E no verso 25 lemos: Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Ele era o mais perverso de todos os reis de Israel, e Deus o sentenciou por meio do profeta Elias. Mas no versículo 29 diz assim: Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo as palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Vemos que Acabe era o rei mais perverso até então, e Deus o sentenciou. Mas por causa de sua humilhação, através do jejum, Deus não trouxe aquela maldição em seus dias. Se um jejum pôde fazer isto por Acabe, o que não poderá fazer por você e por mim, sendo nós filhos de Deus? Vejam o potencial do jejum na história de Jonas em sua mensagem para Nínive. Está escrito que ele entrou na cidade em um lugar muito perverso, violento e cheio de maldade. Ele declarou que a cidade seria destruída em 40 dias. Era uma mensagem de Deus. Como os habitantes de Nínive reagiram? No capítulo 3 do livro de Jonas, nos versos 5 e 7 está escrito: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. O verso 10 declara: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes fazer, e não o fez. Uma cidade de gentios, notória por sua maldade, ouviu o juízo de Deus apenas uma vez por meio de um profeta, arrependeu-se com jejum e luto, e Deus poupou aquele lugar, e aquela sentença não vigorou por 100 anos. Se um jejum fez isso por Nínive, o que não faria por esta nação? O que não faz quando os cristãos fazem jejum? Também no livro de Esther,
para reverter um desastre onde Amã havia feito uma conspiração contra os judeus no reino da Pérsia para os destruir, e creio que afetaria todos os judeus existentes na época, porque aquele império dominava sobre 127 províncias e se estendia desde a Índia até a Etiópia, e um decreto havia sido promulgado. Porém, no palácio do rei havia uma judia cuja nacionalidade não era conhecida. Seu nome era Esther, e seu primo Mardoqueu lhe enviou um recado dizendo: não pense que você sairá ilesa mais do que qualquer outro judeu só porque está no palácio. Talvez você esteja aí para suportar o povo judeu nesta hora tão difícil. E Esther se viu diante de um desafio e disse: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Se lerem o resto da história, verão que posteriormente um novo edito foi emitido e a situação foi totalmente revertida e terminou com o triunfo do povo judeu e a preservação da nação judaica. O que mudou a história? Qual foi o ponto crucial? O jejum do povo de Deus. Eu acredito que seria impossível exagerar o potencial do jejum em mudar o rumo da história, e não é de espantar que Satanás tente manter esta chave fora das mãos do povo de Deus. Ele tem medo disto. Existem também muitos exemplos de jejum no Novo Testamento. Vou relatar apenas 2. Um que chamo de jejum individual e o jejum cooperativo. No ministério de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, ele faz uma lista dos meios pelos quais ele próprio se consagrou como ministro de Cristo. Lemos os versos 4 e 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então Paulo diz que uma das coisas que comprovam ser ele um ministro de Cristo é o jejum. E na mesma epístola, no capítulo 11, do verso 23 ao 27, ele faz uma lista semelhante. No verso 23 diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E ele enumera as coisas que fez e passou, que comprovaram ser ele um ministro de Cristo. E no verso 27, lemos deste rol: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ressaltamos que o apóstolo diz jejum muitas vezes, e notem que ele diz fome e sede separadamente do jejum. Isto quer dizer que são coisas distintas. Fome e sede acontecem quando não temos o que comer nem beber. Jejuar é quando poderíamos comer, mas nós rejeitamos, e era um dos argumentos de Paulo para provar ser ele um ministro de Cristo. Acredito que os ministros de Cristo deveriam provar serem ministros desta forma também, com jejum. Falei sobre minha própria experiência, mas gostaria de mencionar isto. Afinal de contas, não é muito válido pregar sobre algo que não praticamos. Antes de minha conversão, eu era um cristão morno. Havia desistido do cristianismo e dado as costas para a igreja. Eu procurava respostas sobre Deus em outras fontes. Após minha conversão, tinha que aprender muitas coisas lendo a palavra de Deus. E uma delas que ficou muito clara para mim é que era da vontade do Senhor que eu jejuasse toda quarta-feira. Eu tinha esta certeza em meu coração. E nos 4 anos e meio seguintes, durante a Segunda Guerra Mundial, eu jejuava toda quarta-feira, e digo que jamais teria crescido em espírito da forma como aconteceu comigo, caso o Senhor não tivesse me mostrado esta chave. Quando eu estava no Quênia,
Como professor, eu pensei comigo, eu estou muito ocupado para jejuar, não jejuei então por algumas semanas. O resultado foi tão desastroso que percebi que jamais poderia estar tão ocupado para não jejuar. Falo por experiência própria, acredito veementemente no que estou dizendo a vocês. Falarei agora sobre o jejum coletivo no Novo Testamento. Vejamos o capítulo 13 do livro de Atos, um dos momentos mais significativos neste livro. As pessoas referenciam a ele como o início das viagens missionárias. Lemos no capítulo 13, versos 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Notem que eles serviam ao Senhor jejuando, se apartando de toda a atividade diária, apenas aguardando a orientação do Senhor. E como isto aconteceu? Eles sentaram e planejaram o que faria, elaboraram um progresso? Não. Eles abandonaram tudo que era de esforço próprio e esperaram Deus lhes falar o que fazer. E uma das coisas que deixaram de lado foi a comida. Quanto tempo? Não sabemos, mas o que podemos afirmar é que eles deixaram de lado toda e qualquer ocupação ou distração a fim de saber a vontade de Deus e ouviram sua santa estratégia, que foi de enviar Saulo e Barnabé juntos em missão. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que raramente busca saber a estratégia de Deus, muito raramente. Temos nossos próprios planos, nossas próprias programações, nossos métodos, e a grande maioria deles Deus não os começou. E Deus se compromete a terminar somente aquilo que Ele começou. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, para termos certeza que o que Deus começa em nós, Ele terminará. O Senhor disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que Ele começa, Ele termina. Mas o que Ele não começa, Ele não tem qualquer comprometimento em terminar. O importante é descobrir o que Deus começa, qual o plano de Deus. Como podemos ouvir a Deus? A igreja dos primórdios nos deu o padrão. Eles pararam tudo o que faziam, inclusive comer, e foram ouvir a Deus, e ouviram. Deus disse: Eu tenho um plano, enviem a Saulo e Barnabé. Mas não os enviaram imediatamente. Veja no versículo 4 que eles continuaram jejuando e orando, ou seja, eles jejuaram de novo. Jejuaram primeiramente para descobrir a vontade de Deus, e jejuaram de novo para enviar os 2 servos para cumprirem a vontade de Deus. No próximo verso está escrito que foram enviados e acompanhados pelo Espírito Santo, e este foi o início do ministério apostólico. Naquele tempo eles eram chamados de profetas e doutores, mas a partir desta missão eles passaram a ser chamados de apóstolos pela igreja. Portanto, o momento decisivo para a igreja naquele tempo foi o início das missões. Perceberam então que precisavam estabelecer igrejas. Até então havia um grupo de discípulos, era uma fase de transição e precisavam indicar anciãos para este estabelecimento. Foi quando os discípulos passaram a formar uma igreja, quando os anciãos foram nomeados e passaram a estar à frente do povo. Em Atos capítulo 14, versículo 23 diz: E havendo-lhes por comum sentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Pergunto:
Como eles nomearam os cristãos? Como eles conheciam o pensamento de Deus para saber quem seria o ancião? Eles fariam uma eleição? Sim, mas era uma eleição de Deus. Como eles sabiam qual seria a vontade de Deus? Qual era a chave? Sim, através do jejum. Então, nestas duas questões decisivas para o estabelecimento da igreja, tanto a indicação dos apóstolos quanto a dos anciãos foram obtidas através da oração e jejum. Por que devemos ser diferentes nos dias de hoje? Podemos aperfeiçoar estes meios? Deus nunca nos pediu para aprimorar qualquer coisa, Ele apenas nos pede para seguirmos e continuarmos fazendo do mesmo modo. Vejam, aqui está a chave que agora coloco nas mãos de vocês. O que farão com ela? O que os cristãos desta nação farão com esta chave? Vocês pensam que Deus mudou? Vocês acreditam que encontramos algum outro modo melhor? Podemos finalizar com duas conclusões. A primeira está em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Eu chamo de esperança para uma nação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vejam que há 7 passos aqui. 4 que o povo de Deus deve fazer, e os outros 3 Deus os fará, caso o povo cumpra os 4 primeiros. Quais são os 4 passos que devemos tomar? O primeiro é nos humilharmos, porque o orgulho é uma barreira para nossas orações. O segundo é a oração. Não parem de orar enquanto estiver lidando com o orgulho. O terceiro é buscar a face de Deus. E isto não é orar por 2 horas, e sim orar até entrar na presença de Deus. E o quarto é afastar-se de toda maldade. E alguém pode dizer, mas eu não tenho maldade. Eu digo a você, espere até estar na presença de Deus. Recapitulando, o que Deus requer de nós é que nos humilhemos, que oremos, que busquemos a face de Deus, que nos afastemos de toda a maldade. Como nos humilhamos? Jejuando. Mas não jejue e fique orgulhoso por isso. O Senhor Jesus nos disse para não jejuarmos desta maneira. Este é o modo como os hipócritas jejuam. Mas ele também não disse que isto seria uma razão para não jejuar. Ele disse para jejuarmos do modo certo e não do jeito errado. E Deus nos diz que se fizermos a nossa parte, os 4 passos mencionados anteriormente, Ele fará a parte dele, que são os 3. Eu o ouvirei, eu perdoarei os pecados, eu curarei a nação. Quantos gostariam de ver suas terras curadas? Deus se afastou? Há um remédio nas Escrituras? Eu acredito que sim. Vamos à última passagem bíblica que está em Joel, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Notem que as crianças e os bebês participavam daquelas reuniões todas as manhãs. E as crianças pequenas ficavam muito tristes quando seus pais não os levavam àquelas orações. Observem também que foram mencionadas 3 categorias: os sacerdotes, os ministros e os anciãos. Isto mostra a responsabilidade da liderança na igreja, que é a de dar o exemplo e tomar a dianteira. Sabe quem são os líderes?
aqueles que vão na frente. Alguns ministros estão liderando na retaguarda. Isto não é liderança. O Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, levou consigo os seus discípulos. Separou 3 deles e eles pararam. E está escrito que o Senhor foi um pouco mais adiante. Isto é a liderança, ir adiante. Em uma última passagem a ser mencionada está o verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Depois do quê? Depois que o meu povo satisfizer as 4 condições que o Senhor requer. Eu sei que Pedro mencionou isto no dia de Pentecostes, mas ali não foi o cumprimento da promessa, foi apenas uma antecipação do cumprimento dela. E é muito significante, pois nesta passagem em Atos 2, Pedro menciona Deus dizendo: derramarei do meu espírito. Em Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz Deus: derramarei o meu espírito. A diferença é que em Atos, Pedro menciona do meu espírito, e isto significa que a parte do Espírito Santo começou a ser dispensado no dia de Pentecostes, ou seja, uma parte do Espírito Santo começou a ser dispensada no dia de Pentecostes. Em Joel, no capítulo 2, Deus diz que derramará o seu Espírito e não parte dele, e que ele liberará o Espírito dele na terra sobre toda a carne. Irmãos e irmãs, ainda não vimos a totalidade, mas apenas uma salpicada de pequenas gotas. Uma nota: este texto foi produzido na década de 90 e existem aproximadamente 1 bilhão de muçulmanos na Terra que nunca foram tocados pelo Espírito de Deus. Como iremos penetrar naqueles corações? O que vai liberar o Espírito de Deus? Eu digo com toda certeza: eles são uma fortaleza natural impenetrável. Qualquer abordagem natural será ineficaz. Esta barreira somente será quebrada através de um meio sobrenatural. Temos que enfrentá-la por meios espirituais. Qual o plano de Deus, através do jejum, da santificação do seu povo, os sacerdotes, ministros e anciãos devem dar o exemplo, e Deus diz: no meu tempo, quando meu povo cumprir minhas condições, eu colocarei do meu espírito sobre toda a carne. E eu creio que esta é a solução, e não acredito que haja qualquer outra. E creio também que Deus nos mostrou o caminho nas Escrituras. Peço que orem e perguntem a Deus se esta mensagem veio da parte dele.